Fala aí, galera, estamos aqui para a nossa 13ª aula e hoje nós vamos falar do nosso menu de vetores, né? Um dos últimos menus aqui da nossa barra lateral, pouca coisa falta, né? Nessa nossa barra lateral para a gente finalizar aqui. Então hoje nós vamos ver, né, esse menu aqui de vetores. Então, o menu vetores, ele tem a primeira coisa que você pode fazer, né, só clicando nesse menu, é você criar um vetor, né? Então você pode seleciona um ponto para ser o início do vetor e seleciona um outro ponto para ser, né, o final do vetor. Então a gente selecionou aqui, criamos um vetor. A gente vai chamar esse vetor, a gente pode nomear o vetor, né? Vou chamar esse vetor aqui U de um vetor unitário, né? Vamos supor que esse tamanho aqui seja o tamanho 1 da nossa escala arbitrária. E a gente pode pegar, fazer um produto do vetor por o escalar. Então, a gente vem aqui e dá um valor fixo de um escalar, por exemplo, 4. Esse é o nosso escalar. O que eu vou estar fazendo aqui? Quando eu seleciono um produto de um vetor por escalar, eu faço primeiro o seguinte: a gente escolhe o vetor, depois a gente escolhe um escalar. Agora, esse vetor resultante aqui, né, é o nosso vetor 4 vezes maior do que esse vetor unitário aqui. Então, esse aqui tem tamanho U, isso aqui, do ponto inicial até a cabeça desse vetor, tem 4 vezes esse tamanho. A gente pode querer também, né, botar um ponto aqui no final para tornar esse vetor também um segmento, né, caso seja necessário mais tarde utilizar ele como um segmento. O que a gente pode fazer é o seguinte: aqui embaixo a gente vem nesse vetor aqui, translação, né, transladação seria também um nome bastante interessante. Você vem aqui e você escolhe um vetor de transladação, ou seja, o que eu quero fazer? Eu quero levar da onde para onde? Eu vou e seleciono ele aqui. Agora, o objeto a ser transladado, vamos botar esse ponto inicial, né? Aí, o que ele fez? Ele pegou esse ponto aqui e transladou o tamanho desse vetor, né? Isso também tem outras aplicações que a gente vai ver mais no próximo vídeo, né? Isso aqui é mais para agora dos vetores, para a gente poder criar esse ponto que a gente queria, certo? Agora, independente do tamanho do U, esse outro tamanho ele vai ser sempre 4 vezes, né? Você pode selecionar aqui e dar o nome de 4U, sem problema nenhum, né? Então, esse aqui é o nosso Uzinho. E crio 2 vetores. Um vetor aqui e o outro vetor saindo também da mesma origem. O que a gente pode fazer aqui é a soma de 2 vetores. A soma de 2 vetores, vocês vão ver. A gente escolhe um vetor, escolhe outro vetor. Ele nos dá a soma dos vetores. Se eu quiser criar um ponto aqui, vocês vão vir aqui, né, transladação, escolhe o vetor, escolhe o ponto a ser transladado e o ponto aparece lá. A soma de vetores, você pode pensar o seguinte, né? Eu tenho uma pessoa puxando. Esse aqui é um carro que a gente quer puxar. Eu tenho uma pessoa com uma corda nessa direção e uma pessoa... Vamos imaginar, para ser mais específico, né, um barco no meio do rio. Essa aqui é uma pessoa na margem, essa aqui é uma pessoa na outra margem, né? Não tem como uma pessoa ficar aqui na frente puxando, né? Mas a gente precisa puxar o barco de uma maneira que ele vá para frente. Então, uma pessoa puxa nessa direção, outra pessoa puxa nessa direção. O barco ele vai andar nessa direção e com essa intensidade aqui, né? Se a gente quiser medir, por exemplo, calcular... Tá vendo? Não dá para você calcular o comprimento do vetor. Você pode fazer o seguinte: você cria um segmento que venha daqui até aqui, outro que venha daqui até a borda, outro que venha daqui até a borda, né? E esse sim a gente pode medir o comprimento,
né? Esse aqui é o comprimento do de baixo. Esse aqui é o comprimento desse de cima. Esse aqui é o comprimento do de baixo. Certo? Aí agora a gente está tomando isso aqui como um comprimento, né, de um tamanho. Mas se você não pensar isso aqui como 13 centímetros, mas sim 13 kg de força, e aqui for 9 kg de força, a força final que vai ser aplicada vai ser o quê? 21 kg de força, ou 21 newtons, né, 13 newtons, 9 newtons. Isso aí o pessoal que está mais acostumado, o pessoal já do ensino médio, o pessoal que está vendo já física, já está mais familiarizado com essas ideias. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, né, mas essa é a soma de vetores. A soma de vetores também ela pode ser interpretada como um paralelogramo, né? É a tal da regra do paralelogramo. Se eu chegar aqui e traçar uma reta paralela a essa aqui, tá vendo? Ela bate aqui e bate lá também. Ou seja, eu tracei uma paralela. Aí eu crio um ponto aqui. Agora, se eu quiser a paralela dessa daqui, eu venho aqui e crio, certo? Essa é a ideia da regra do paralelogramo. A gente vem aqui, traça uma paralela a essa aqui, traça uma paralela a essa aqui. E o ponto de encontro das duas retas vai ser o ponto final da soma do nosso paralelogramo. Tudo bem? Então, a soma de dois vetores, né, tem um pouquinho mais coisa sobre isso, mas basicamente é isso aí. Conforme forem aparecendo alguns exercícios, a gente pode ir explorando isso melhor. Outra coisa é o seguinte, a gente cria uma reta por vetor. Então, vamos supor que eu tenho um vetor aqui e eu quero saber qual é a reta suporte desse vetor, qual é a reta que está passando por esse vetor. Então, eu venho aqui e crio, escolho o vetor, escolho um ponto e vou pegar a reta que contém esse vetor, né? Se eu movimentar aqui o vetor, a reta ela se move também sem nenhum pudor. As duas se movem juntas, então eu criei uma reta tendo um vetor, certo? Essa ferramenta aqui a gente cria uma razão. A gente não precisa de nenhum vetor, né? Então eu venho aqui, seleciono essa galera. Eu preciso sim de dois segmentos. Aí eu venho aqui na ferramenta de vetores e criar uma razão. Eu escolho um segmento, depois eu escolho outro segmento. E esse valor aqui, ele me dá a razão entre os dois vetores, ou seja, eu pego o comprimento desse aqui, divido pelo comprimento desse aqui e obtenho um valor. Esse valor é determinado razão, é a divisão entre esses dois valores. Uma outra interpretação que a gente pode dar também é o seguinte, eu tenho esse vetor aqui e eu tenho o vetor de baixo. A gente pode imaginar que esse vetor aqui, ele é 77,1% do comprimento total de baixo. Ou seja, se ele é 77% do tamanho de baixo, quer dizer que ele é menor do que o tamanho de baixo, né? Se a gente estiver aumentando, ó, o que vai acontecer? Agora ele é 80,6%, 84%, 86%, 88%. Tá vendo que quanto mais eu vou chegando perto de 100%, eu vou me aproximando do tamanho total do objeto, né? 92%, 94%, 96%, 97%. Até uma hora que eu pego os dois e um é 100% do outro, ou seja, a razão entre os dois é 1. Se eu pego um valor, o tamanho desse, e divido pelo tamanho desse, deu 1. Significa que os dois têm o mesmo tamanho, né? A gente pode até botar aqui um em cima do outro, para vocês perceberem que eles têm exatamente o mesmo tamanho, né? Aí conforme eu aumento mais o de cima, ele dá um valor maior que 1. Aí a interpretação disso aqui pode ser o seguinte, esse valor de cima, ele é todo de baixo, ou seja, 1,
e mais 32%. Ou seja, a diferença dos dois é o seguinte, que o de cima ele é 32% maior do que o tamanho do de baixo. Por isso que ele é um inteiro e mais 32% aqui. Tudo bem? Essa ferramenta de razão ela é bem interessante, pode servir também para bastante aplicações para a gente. Essa outra ferramenta aqui é a gente criar uma razão por 3 pontos. Então, antes de eu fazer ela, eu vou, de novo, finalizar aqui e vou construir uma reta. Agora sim, eu vou construir uma reta mesmo. Vou vir aqui, selecionar esses pontos e vou esconder esses pontos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu pego um ponto e esse ponto vai ser a origem, vai ser o zero da minha reta aqui imaginária. Eu vou criar um outro ponto e esse ponto, para mim, vai ser o meu unitário, ou seja, a distância desse ponto ao meu zero é de uma unidade de medida. Que unidade de medida? Não sei. Pode ser 1 centímetro, 1 milímetro, 1 quilômetro. Na minha unidade imaginária. Pode ser 1 lucas, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser 1 polegar, tanto faz. Esse aqui é o meu 1. Quando eu crio razão por 3 pontos, eu vou chegar e crio um outro ponto livre sobre essa reta. E esse ponto aqui, eu chamo esse ponto de x. Eu não sei qual é o valor dele em relação à minha unidade de medida. Eu sei que é maior do que 1. Se eu botar o meu ponto x aqui entre o 0 e 1, eu sei que ele é 0, qualquer coisa. Se eu botar ele antes do 0, quer dizer que ele é menos qualquer coisa. Tudo bem? Para eu descobrir qual é o valor exato desse meu x em relação à reta, o que eu faço? Eu venho aqui, vetores, criar a razão por 3 pontos. Eu escolho o primeiro ponto, para ser a origem do meu sistema. Eu escolho o segundo ponto, que é o meu unitário do meu sistema de medidas. Eu escolho o terceiro ponto para dar valor a ele. Então, escolhendo esse terceiro ponto, tá vendo? Esse ponto x aqui, ele estaria medindo, então, 2,670 em relação à minha unidade de medida aqui. Então, ó, se eu aproximo, ele vai diminuindo até a hora que eu chego, né, perto do 1 aqui, no 1. Aqui, entre 0 e 1, 0, qualquer coisa. E aqui, um comprimento negativo. Então, ele me dá o valor desse x em relação a minha unidade de medida. Você vê que se eu movimentar o 1, né, ele vai diminuindo, porque a minha unidade que eu estou trabalhando está aumentando, ele está ficando mais perto do 1 automaticamente, certo? Se eu quiser nomear isso aqui, eu venho, esse aqui é o meu x. Né? Percebam que ele dá esse símbolozinho aqui, que está representando esse valor do x aqui. Tudo bem? E para finalizar, né, o que está faltando aqui é o nosso criar ângulo. O criar ângulo a gente já trabalhou com ele muitas das vezes, mas uma coisa que talvez vocês não saibam é o seguinte, que se eu somente clicar nela, antes eu escolhi os 3 pontos que eu queria calcular o ângulo. Agora não, vocês vão ver como é que ela funciona na verdade. É só você dar 3 pontos quaisquer, você cria 3 pontos, e ele vai te dar o ângulo entre esses 3 pontos. Se depois você quiser vir aqui e fechar uma figura, não tem problema, sobe mais para sua visualização. Agora, a abertura entre elas aqui está aumentando, né? Depois está diminuindo, tem uma hora que chega a 0, depois fica negativo, porque está no sentido contrário da medição que ele toma como positiva, e é assim que funciona a nossa ferramenta que mede ângulos, ou cria ângulos, né? Como que a gente bem entenda. Tudo bem, gente? Então, esse menu aqui também de vetores, simples, bastante coisas úteis, né? Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo e espero vocês até a próxima. Muito obrigado, tchau!